Estamos aqui para o quarto episódio do Toxicast, o nosso podcast aqui da Arcades. Hoje com um episódio muito especial, vamos falar um pouco de água subterrânea. E eu sou o Leandro e estou aqui com a Maria, que vai apresentar nossas convidadas. Olá, como o Leandro disse, estamos aqui com 3 convidadas. Vou apresentar brevemente o currículo de cada uma delas. Então, estamos aqui com a Juliana Freitas, professora associada da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Diadema. Juliana é engenheira civil pela Universidade de São Paulo, com mestrado em engenharia civil na área de saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Earth Science pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A nossa segunda convidada é Elizabeth Naranjo, graduada em hidrologia pela Universidade Regional Amazônica. Tem experiência com engenharia civil, focada em hidrogeologia, principalmente em impactos agrícolas, fitotoxicidade e pesticidas. Atualmente cursa doutorado na Universidade de São Paulo, na área de remediação de águas subterrâneas de contaminantes emergentes e convencionais. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. E por último, a Taine Machado da Silva, graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é mestranda em Análise Ambiental Integrada pela Unifesp. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Eu queria já começar a nossa conversa de hoje falando um pouco sobre o projeto SACRE, que acho que foi o nosso maior interesse, assim, né, em de fato, né, localizar os contaminantes emergentes dentro da pauta de águas subterrâneas, né? Então, queria saber de vocês como foi construído esse projeto, qual é o histórico dele, com qual motivação ele foi criado. Tá. Bom, primeiro, olá a todas e todos. Quero agradecer muito o convite de vocês para trazer a gente aqui. Então, é sempre um prazer falar do que a gente está desenvolvendo, né? O projeto SACRE, ele é um projeto temático, então ele é um projeto bem grande, com muitas instituições envolvidas e órgãos do governo envolvidos. O título do projeto é Soluções Integradas de Águas para Cidades Resilientes, e ele está sendo coordenado pelo professor Ricardo Hirata, lá da USP e da Geociências, né? Então, esse é um projeto com financiamento da FAPESP, e por ter muitas instituições envolvidas e vários órgãos envolvidos também, a ideia é realmente ter uma abordagem ampla dos problemas que abrangem as cidades no nosso cenário atual, né? Então, a ideia do projeto é buscar soluções que realmente possam ser aplicadas para tentar minimizar problemas de crise hídrica como os que a gente viveu alguns anos atrás. A ideia é focar muito na água subterrânea, então pensando em problemas de qualidade e de quantidade que a gente tem associado aos usos das águas subterrâneas, como que a gente pode combinar o uso das águas subterrâneas junto com o uso de águas superficiais, que a gente acaba se voltando muito para as águas superficiais como solução de abastecimento, mas as águas subterrâneas também são importantes, principalmente para a gente poder criar essa resiliência das cidades no nosso contexto atual de mudanças climáticas e de maior contaminação e tal. Então, esse projeto, ele é dividido em alguns eixos específicos. Nós somos de um eixo específico dentro desse projeto, que é voltado para a parte de remediação e para a parte dos contaminantes emergentes. Então, nós lidamos com diferentes tipos de contaminantes emergentes dentro do nosso grupo, com fármacos, com PFAS, com microplásticos, e a gente olha para tentar entender como que eles acontecem nas áreas urbanas, de onde eles estão vindo, o que está acontecendo com eles no ambiente, e o que a gente pode tentar fazer para minimizar esses problemas, então juntando alternativas de engenharia, de tratamento, de remediação in situ, para gerar algumas estratégias para que a gente possa lidar com esses problemas e realmente criar um pouco mais de resiliência para as cidades continuarem tendo um abastecimento de água seguro no futuro que está vindo aí. E onde acontece esse projeto? Onde ficam essas cidades que você está falando, assim? O SAC está focado, ele está usando a cidade de Bauru como área modelo para a gente trabalhar. Então, Bauru fica no interior do estado de São Paulo, né? E ela é uma cidade modelo porque ela usa água subterrânea para abastecimento junto com as águas superficiais. Então, ela é meio típica do interior de São Paulo, tem essa combinação dos dois tipos de água. E é uma cidade onde já teve alguns estudos anteriores que indicaram que a gente tem um impacto de qualidade nas águas subterrâneas, que vem da uma urbanização meio antiga, onde a gente não tinha um sistema de esgoto muito eficaz, né, de coleta de esgoto. Então, a gente tem água subterrânea, a gente já sabia que tem um impacto de água subterrânea por nitrato nessas águas. Então, ali a captação de água subterrânea do aquífero Guarani, e já tinha começado a aparecer algumas concentrações de nitrato ali em alguns estudos anteriores. Então, a gente sabe que tem uma contaminação que está vindo de esgoto,
contaminação de esgoto é uma contaminação difusa, né? A gente não consegue dizer exatamente de que ponto que está vindo aquela contaminação. Então, a ideia é entender exatamente de onde está vindo, o que está acontecendo com aquela contaminação. E a ideia do nosso grupo foi, bom, já que a gente tem contaminação por esgoto, sempre a gente pensa no nitrato como o principal contaminante, porque é o principal contaminante que a gente sabe associado ao esgoto. Mas hoje em dia a gente tem todos os emergentes também, que também podem ter o esgoto como uma fonte de contaminação. Então, nossa ideia também é ver se essa contaminação que tem por esgoto de sistemas antigos e de vazamento nas redes atuais também pode estar gerando uma contaminação por compostos emergentes. E nesse caso, veja se a gente tiver contaminação por nitrato junto com contaminantes emergentes, o que a gente pode sugerir de alternativas de tratamento. E bem no aquífero Guarani, que é o principal, vamos dizer assim, né, do Brasil. Então, é uma região de bastante importância, na verdade, para São Paulo, que é essa metrópole gigantesca. Então, Bauru, que está aqui próximo, é bem importante ter esse diagnóstico adequado, porque, a parte hídrica lá depende muito do aquífero Guarani, né? Exatamente. E eu acho que também não deixa de ser uma forma de serem desenvolvidas tecnologias para serem aplicadas em outros lugares, né? Que eu imagino que seja essa ideia por trás, né? De utilizar uma cidade como modelo. Exatamente. Então, a ideia é que a cidade sirva como modelo para a gente testar algumas alternativas, desenvolver possibilidades, e o projeto até pensa em criar umas ferramentas de gestão mesmo. Então, juntar o que todos os grupos estão desenvolvendo na parte técnica e científica e juntar isso numa ferramenta de gestão que depois possa servir como base para políticas públicas. Então, a ideia é usar o Bauru mesmo como modelo para depois tentar fazer isso expandir e oferecer isso até para os outros municípios que possam querer fazer essa gestão, né? Então, essa é a ideia mesmo. Então, o projeto é bem ambicioso, ainda bem que nós temos muita gente envolvida também para tentar chegar em tudo isso, né? E quantas pessoas são que está conversando? Porque parece que é enorme. Sim, então só de universidades é a USP que está coordenando, então a gente tem a Unifesp, estamos nós desse lado de cá, a gente tem a Unicamp, a Unesp também está envolvida aqui no Brasil, temos a Universidade de Waterloo no Canadá também e a Universidade de Hiroshima também no Japão que também está envolvida. Além do Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, a CETESB, o DAE de Bauru também está envolvido. Então, é bastante gente envolvida mesmo, assim. Nossa, bastante. E vai durar quanto tempo, assim? Já começou? Quando começou? O projeto começou em 2023. Agora vocês me ajudem se eu... O projeto iniciou em 2023 e a previsão de término, ele foi prorrogado agora, acho que vai até 2027, até o fim de 2027. Legal. Bastante trabalho. Sim. Muito. A Eli é doutoranda, né, do programa e a Taine é mestranda do programa. Aí, como que a linha de pesquisa que vocês estão desenvolvendo se localiza, assim, dentro do projeto, né? Como que dialoga com esses objetivos, né, do SACRE de uma forma mais macro? Então, a minha pesquisa está voltada para os microplásticos, né? Tanto em água subterrânea, como a Ju falou, mas também em solo e também em água superficial do Rio Bauru. E a gente busca aí não só compreender as fontes, né? Como a Ju falou, o esgoto, ele possivelmente é uma fonte de microplásticos na água subterrânea lá, mas também entender como é que acontece o transporte dele, né? Do solo para a água subterrânea, para a água superficial. Então, a gente está focado nisso, né? E os microplásticos são um contaminante emergente, né? Que está bastante falado atualmente, né? Ganhou bastante evidência. Então, basicamente isso que a gente está fazendo sobre microplásticos. E agora, na etapa que vocês estão... qual etapa vocês estão, na verdade, agora? E o que vocês vão fazer nos próximos meses, assim? Então, a gente fez a instalação de postos de monitoramento de água subterrânea, né? Fez a sondagem também para coletar amostras de solo, instalou os postos de monitoramento, já fizemos 2 campanhas de amostragem de água. Então, a gente está nesse período de analisar as amostras, né? Ver a quantidade de nitrato, de PFAS, de microplásticos que tem naquela amostra para tentar compreender o que está acontecendo ali em Bauru, né, na região, na nossa área de estudo, que é a área urbana. E são profundidades... melhor, a gente está falando de qual profundidade exatamente? Superficial ou mais profundo? Então, a gente fez conjuntos de poços multiníveis, né? Então,
O poço mais profundo que a gente tem é de 28 metros de profundidade. E o mais raso, eu acho que é 1,30 m. Então, a gente procura também entender se a contaminação está acontecendo mais ali na camada superficial ou se está chegando ali em camadas mais profundas também. E a sua linha, qual que é? Bom, na minha parte é tentar recolectar essas pequeñas partes que están desenvolviendo los otros estudiantes que están dentro de nuestro equipo, que están trabajando con microplástico, que están trabajando con la parte de fármacos, hormonios, nitrato. Entonces, mi parte es entender cómo esos contaminantes están interactuando entre ellos y también proponer estrategias de remediación que consigan tratar todos ellos. La idea es tentar ver qué contaminantes están asociados a esgoto, usando nitrato como trazador, y de ahí ver qué contaminantes son los más prioritarios, ¿no? De todo el conjunto que a gente está analizando, escoger cuál va a causar más impacto, cuál precisamos remediar. Hasta ahora tenemos nitrato, PFAS, microplástico, fármacos ainda está ahí en desenvolvimiento. Entonces, la idea es recolectar testar diferentes materiales para remediar estos contaminantes y tal vez llegar a la parte de escala en la ciudad de Bauru y conseguir remediar la parte superficial del acuífero Bauru, que es lo que a gente está trabajando agora. Nossa, provavelmente vocês vão acabar encontrando uma grande interação entre esse monte de contaminante, né? São vários com características físico-químicas totalmente diferentes. A idea, ¿no? Ahora estoy recolectando informaciones, ¿no? Para tener un background fuerte de que cómo ellos trabajan entre ellos. Por ejemplo, el microplástico tiene una alta superficie, él consigue pegar PFAS, consigue otros fármacos, otros contaminantes y movimentarlos en el agua subterránea. Entonces es interesante ver con qué a gente vai a lidiar no futuro. Então, você disse que a linha de pesquisa, ela estuda a interação ali entre os contaminantes, né? E aí, o que eu queria entender quando vocês fazem esse estudo, vocês pensam mais em risco ecológico ou vocês pensam mais em risco à saúde humana? Está mais enfocada no risco da saúde humana, porque essa água tem muitos pozos de extracción de agua subterránea en la ciudad de Bauru, que es para el consumo de las personas. Entonces, a gente tem que intentar desenvolver estas estrategias de remediación que consigan disminuir el riesgo, porque tem muchos estudios, ¿no? Asociados a cómo estos contaminantes afectan a la salud humana. Entonces, la idea es reducir el riesgo. E quando você disse que os estudos foram mais focados na parte, estão sendo, né, de remediação, mais desenvolvidos ali para a parte superficial do aquífero, a gente está falando em qual profundidade, mais ou menos? Tem na camada do aquífero de Bauru e embaixo dele está o aquífero Guarani. Então, o aquífero Bauru tem mais uma profundidade de como 120 metros, va variando en la ciudad. Entonces, la idea es como la parte superficial es más vulnerable a contaminación. La idea es intentar trabajar con él y también porque el acuífero Bauru es una fuente importante de consumo de agua subterránea en la ciudad. Posso complementar um pouco na parte do risco também? Porque acho que essa é uma das grandes dificuldades de lidar com os contaminantes emergentes, é que a gente não tem esses padrões de qualidade. Então, até para dizer o que é um nível seguro de consumo ou não, é uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Então, acho que a gente ainda está no estágio de, será que esses contaminantes estão ali ou não? Em que concentração que eles aparecem? Eles estão chegando até as pessoas ou não? Então, a gente ainda não consegue dizer exatamente se tem um risco associado a esses contaminantes ou não. A gente está num passo antes de tentar descobrir se esses contaminantes eles realmente estão presentes e são substâncias que a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Então a gente olha para alguns valores de referências que tem de outros países, né? Por exemplo, para os PFAS, né? E daí sim a gente tem alguma referência, mas a gente ainda não tem valores nacionais mesmo para guiar e poder dizer se tem um risco associado ou não, né? E vocês sabem se existem pesquisas sendo desenvolvidas para desenvolver cálculos para esses valores no Brasil? Porque a gente sabe que, com base em outros parâmetros, né, quando esses valores são calculados para a realidade brasileira versus a realidade de fora, existe uma diferença significativa, né? Então, ainda que a gente use uma referência de fora,
Ela não é a referência mais adequada, né, para a gente utilizar. Esse desafio a gente também enfrenta, né, no nível de consultoria. Então, a pergunta é, vocês veem a pesquisa sendo desenvolvida nessa linha aqui no Brasil? Eu acho que tem um movimento por parte da CETESB, né, de desenvolver e chegar em alguns valores de referência. E eu acho que as pesquisas científicas como as nossas, elas servem também para subsidiar um pouco os órgãos para tomar essas decisões. Então, quais são os valores de background que a gente encontra normalmente nas cidades brasileiras, né? A gente precisa gerar esses dados até para poder ajudar o órgão ambiental, por exemplo, para conseguir definir quais são os valores que façam sentido para a nossa realidade, né? Então, acho que uma das ideias também é a gente conseguir realmente ajudar até trazer mais dados para subsidiar essas decisões também. Assim. Muito legal. E tem participação da CETESB? Tem alguma interface nesse momento ou é mais uma coisa do futuro? A CETESB está como parceira também do Projeto Sacre. Então, desde o começo, toda a comunicação que levou à criação do Projeto Sacre acontecer envolvendo a CETESB também. Então, eles têm uma participação também. Mas a participação deles é mais no sentido de... é uma participação mais passiva, vamos dizer assim. É um apoio com algumas pessoas lá dentro que estão acompanhando um pouco mais de perto. Ah, legal. Bacana. Pô. E com relação a essa parte de caracterização, né, que agora vocês falaram que estão fazendo um diagnóstico e tudo mais, que eu imagino que vai durar esse ano, provavelmente. Como que vocês vão testar as alternativas de tratamento ou de gerenciamento? Qual que é o plano, por enquanto? Ou melhor sair com os dados primeiro? Na verdade, a gente acaba tendo muitas coisas andando em paralelo, né? Então, a gente tem vários alunos trabalhando na parte dos emergentes lá na cidade de Bauru. Então, elas duas estão aqui. A gente tem outros colegas também que não estão aqui. Até, acho que é bom mencionar, tipo, na parte de fármacos, a gente tem uma outra professora que está trabalhando no desenvolvimento dos métodos analíticos. A Taine também está sendo orientada por outro professor da Unifesp que tem uma especialidade em microplásticos, que acho que essa outra grande dificuldade de trabalhar com os emergentes é conseguir fazer a detecção e caracterização desses compostos, né? Então a parte de desenvolver os métodos analíticos e ter formas, definir como que a gente faz a amostragem, como que a gente faz a quantificação, esse é um problema que também envolve muita gente, né? Então a gente tem muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então tem os alunos trabalhando com a professora Érica no desenvolvimento dos métodos dos fármacos. Junto com o professor Décio tem a Taine, tem uma outra aluna que está trabalhando em teste de laboratório para ver como que é o transporte dos microplásticos no meio poroso, então para realmente tirar parâmetros de transporte. E daí na parte de remediação a gente está trabalhando com a professora Miriam também, e daí a Elizabeth e outras alunas que estavam desenvolvendo alguns testes, né? Voltado especificamente para o nitrato e PFAS. A gente está desenvolvendo biocar de bagaço da caña-de-azúcar como uma alternativa econômica para remediar tanto nitrato, que tem uns estudos já feitos. Este biocarbono está conseguindo remover nitrato. Agora a gente começou a testar como este biocarbono vai a enfrentar-se a quantidade de PFAS que a gente encontrou em nossas amostras de água. Tem uns estudos que estão avançando. A ideia é desenvolver talvez esse material combinado com outros materiais consigam remover não só nitrato, não só PFAS, sino também fármacos também que a gente está encontrando, talvez microplástico no futuro. A ideia é fazer no teste de bancada no laboratório e depois testar no campo também. E aí, E aí a ideia é fazer várias estratégias, não só talvez uma instalação de uma barreira reactiva com esse material, sino testar algumas outras estratégias que nos ajudem a conseguir remover mais contaminantes. E eu imagino que tanto a parte, né, a gente adiantou aqui o tratamento, mas também a parte analítica para ver se o tratamento vai ser efetivo e o próprio diagnóstico são desafios que vocês vão, né, sofrer um pouco aí, porque tá muito incipiente, né, a parte analítica, de fato, para dar esse tipo de assertividade e certeza, eu imagino. Estou correto nesse pensamento? Sim, a parte analítica é um grande desafio, né? Então, para os fármacos, a gente está conseguindo desenvolver dentro da Unifesp mesmo, a parte analítica. Para os PFAS, a gente está trabalhando em colaboração com laboratórios. Então, a LS está sendo a nossa parceira nas análises de PFAS. A Elizabeth a gente está com uma colaboração com a Universidade de Waterloo também. Então, lá também eles têm um método para PFAS também, que
nós vamos testar em breve se tudo der certo. Então, a gente está indo, e o Décio já tinha essa metodologia para microplásticos desenvolvida, que ele trabalhava com águas superficiais e oceanos e tal. Então, a gente está trazendo isso para a parte de águas subterrâneas agora. Mas envolve uma adaptação dos métodos também, né? Então, como coletar as amostras de uma forma que elas realmente sejam representativas e não tragam problema de contaminação dos nossos procedimentos de amostragem também, né? Disso aí eu acho que é até importante ressaltar um pouco a dificuldade, porque eu entendo um pouco como é que a análise de PFAS, mas é bom para toda a audiência saber isso. Uhum. E como é que quais são as dificuldades da coleta do tratamento dessa amostra para PFAS, para microplástico e para os outros fármacos que vocês identificam. Uhum. E o que difere, né, esses cuidados de manipular outros contaminantes, né? Por que é diferente, etc. Se vocês pudessem esclarecer esses pontos. Bom, enquanto a PFAS, a gente tem que ter muitos cuidados tanto na manipulação das amostras como os materiais que a gente está usando, porque tem muitos materiais que contêm PFAS. A roupa contém PFAS, as sacolas plásticas que a gente usa para mostrar, coletar solo, tem PFAS, as canetas às vezes contêm PFAS. Então a gente faz testes prévios para o campo dos materiais que vão ser usados para a amostragem e dos equipamentos também, para tentar ver, né, se esses vão a gerar PFAS e tentar no campo diminuir o risco. A gente faz brancos, tanto de campo, das amostras, em duplicata, para tentar uma abordagem mais ampla do que pode acontecer e tentar de diminuir, né, nas próximas campanhas de amostragem. PFAS é bem complicado, né? Tá onipresente aí na nossa vida, por enquanto. E com relação aos microplásticos, tem essa dificuldade também? Tem bastante essa dificuldade. É do mesmo modo que os PFAS, né? Os microplásticos, eles estão em todos os lugares, então nas nossas roupas, até mesmo nos equipamentos de amostragem. Então, a gente precisou fazer alguns testes de laboratório com alguns equipamentos de amostragem de água subterrânea para definir qual contaminava menos, né, a amostra. Porque acho que é impossível evitar certa contaminação, mas a gente procura sempre evitar. Então, procuramos utilizar sempre materiais metálicos, né, não utilizar nada de plástico. Também a gente tem que ficar a todo momento cobrindo, né, a amostra para que as partículas que estão na atmosfera não se depositem. Então, é bastante complexo, mas estamos tentando minimizar aí de todas as formas possíveis. Até é interessante quando a gente vai para campo para mostrar PFAS e microplásticos. Eles falam, não pode ter nada de plástico, não pode ter nada com PFAS, daí, assim, é só roupa de algodão e metal, e daí para microplástico tem que limpar o trado com água miliquê que você trouxe do laboratório isenta de microplásticos, sabe? Então, o trabalho de campo fica mais complicado mesmo, né? Então é muito importante ter esse controle, né? Pelo menos para a gente saber o quanto de contaminação pode estar vindo desses procedimentos, né? Então, assim como a gente tem a colaboração com a ALS, também a gente fez uma colaboração com a ELU Ambiental para a parte de amostragem. Então, antes de ir para campo, a gente testou vários equipamentos e analisou para PFAS e para microplásticos, para ver o que a gente conseguia fazer para minimizar esses riscos de contaminação mesmo. Porque é bastante complicado mesmo, é um desafio. E uma vez que os valores orientadores são tão baixos, né, são na ordem de nanogramas, qualquer contaminação cruzada pode ser fatal, né, para a qualidade das suas amostras. Sim, então acho que o importante mesmo é a gente pelo menos conseguir dizer onde que a gente está errando, né, Sim. Porque é muito difícil dizer que você teve 0 de contaminação, acho, num caso desses, né. Sim. Mas é importante tentar minimizar aonde for possível e controlar. Até no caso dos microplásticos, por exemplo, a gente falou, bom, os nossos poços são de PVC. Então a gente já tem um problema porque o próprio poço já é uma fonte de contaminação. Num estudo anterior com a Tamires, a gente viu que na água já saía com algumas partículas que a gente identificou como sendo do material do poço. Então a gente tem que tomar um cuidado antes de instalar o poço, de tentar limpar aquele poço o máximo possível, para não deixar nenhuma partícula de PVC ali, para não gerar uma própria contaminação na hora que você instala aquele poço ali, né? Aí você pensa, bom, o ideal seria fazer um poço, todos os poços de inox, mas é caríssimo. Caríssimo. Sim. Vai interagir de alguma outra forma também, né, com os outros contaminantes. Provavelmente. Então,
PFAS, vou usar vidro, não pode usar vidro, mas o plástico não sei. Então, nossa, que situação complicada. Mas é legal, interessante, na verdade, né? Bem interessante que vocês vão acabar descobrindo muita coisa, né? E imagino que talvez até no próprio material vai ter talvez um guia, né? Para a população tentar entender como é que funciona, os estudantes, os profissionais. Então, bem bacana essa... E assim, agora a gente falou um pouco sobre as dificuldades que a gente tem com o método analítico e com a questão dos valores orientadores, né? Vocês veem alguma outra dificuldade relevante, assim, de ser mencionada para, assim, o desafio, vamos dizer dessa forma, né? Eu acho que inicialmente teve um desafio contra a definição do que é de fato microplástico, né? Qual é o tamanho do microplástico? Então, os autores, eles falavam de tamanhos diferentes, né? Então, atualmente, a gente usa mais, né, essa definição de que microplásticos, eles têm um tamanho de 1 a 5 mil micrômetros, né, ou 5 mil milímetros. Então, acho que as definições, inicialmente, são um desafio. Também quanto às origens, né? Então, origem primária ou secundária. Então, os microplásticos primários, eles são aqueles feitos propositalmente nesse tamanho, né? Então, como pellets, que são usados para fabricar outros produtos plásticos, também glitter, também microesferas utilizadas em cosméticos, né? E os secundários, que eles vêm da degradação desses plásticos maiores, né? Como pneus, embalagens. Então, para até acertar essa definição, para a gente estar falando a mesma língua e conseguir comparar de fato, né, os resultados que a gente tem. E não é consenso no campo científico? Agora a gente está caminhando para um consenso, né? Mas não é ainda. E da parte de plásticos, né, de microplásticos, você comentou que eles se degradam, como é que funciona? Como é que você tem visto, ou que vocês esperam encontrar nesse diagnóstico que você vai fazer dos plásticos, dos tamanhos, né, posso falar partícula, talvez? Uhum, né? Sim. Então, a gente... todo material, ele libera microplástico, né? Então, as nossas roupas, elas liberam fibras, né? Até mesmo as picetas que a gente usa no laboratório, eles liberam essas partículas. Então, na verdade, a gente tem que ter bastante atenção com o que a gente está usando, né, durante todos os trabalhos, né, no laboratório quanto em campo. E mais a degradação dos microplásticos ainda é algo que a gente não abordou muito, né? Estudos falam que os microplásticos degradados, eles têm um comportamento diferente, né? Até a sua hidrofobicidade, né? Que os microplásticos, no geral, eles são hidrofóbicos, mas os degradados são menos hidrofóbicos. Então, a gente tem muito ainda que estudar, né, nessa parte de plásticos degradados, que tem um comportamento diferente. Nossa, é tão complexo quanto os PFAS, né? Que tem essa característica distinta dependendo de qual que a gente está conversando, não é? Então, imagino que integrar todo esse conhecimento entre os grupos vai ser um desafio à parte também, né? Vai conseguir, enfim, condensar todo esse conhecimento. Aí eu pergunto para vocês vão fazer algum tipo de análise também da população ou é só do meio, exatamente, da água subterrânea? A gente está voltado para a avaliação do meio mesmo. Então, pelo menos no nosso grupo, nós não vamos lidar com a parte da população diretamente. Tem um grupo no SACRE que está lidando bastante com os gestores da água e com os órgãos públicos para pensar em como fazer essa gestão da água de uma forma mais segura. Então, a ideia é que os resultados que a gente está gerando também, esse grupo vai ter acesso para poder conversar com as pessoas que são responsáveis pela gestão da água, para levar isso para frente e decidir como que vai ser a forma de ação para lidar com o que a gente está encontrando, né? Esse é mais ou menos o caminho. Até fiquei pensando também na pergunta das dificuldades também, então acho que isso é uma dificuldade que a gente não sabe exatamente como que é o comportamento desses contaminantes ainda, né? Então a gente está descobrindo agora, então a literatura está avançando agora, então tem tido bastante pesquisas sobre PFAS e microplásticos. Microplásticos em água subterrânea ainda é muito raro, né? São muito poucos artigos
mesmo na literatura internacional, então a gente ainda não sabe muito bem como eles se comportam. Então é mais difícil da gente prever aonde que é o melhor lugar de coletar uma amostra, por exemplo, o que a gente pode esperar do que a gente está fazendo, né? Por um lado, isso é mais interessante do ponto de vista científico para a pesquisa, né? Mas é traz mais dificuldades também para trabalhar com eles, né? Então, tudo que a gente vai fazer tem um tempo grande de preparo. Então, se eu vou fazer um teste de laboratório, até acertar a metodologia, isso demora mais, porque a gente não tem uma dificuldade grande de prever como que as coisas vão se comportar. A mesma coisa no caso dos PFAS, né? Também, então, precisa de muitos testes preliminares até a gente ter uma ideia. E aí isso também se junta com uma dificuldade que a gente está trabalhando com uma fonte que não é uma fonte pontual, uma indústria que é fácil da gente chegar e falar, vamos colocar ali em volta do tanque que está vazando para saber onde está. Então a gente tinha algumas informações disponíveis sobre como que é a contaminação em Bauru, mas a gente não tinha dados muito detalhados, principalmente do aquífero superficial, né? Então, no nosso caso, o que a gente queria achar realmente, vamos ver se tem algum hotspot, algum centro que tem maior concentração de massa. A gente não tinha muita informação, porque a gente não sabe exatamente de onde está vindo a contaminação. Então, essa é uma grande dificuldade de tentar achar exatamente quais são as áreas mais críticas, onde pode ter maior concentração de contaminantes, tanto pela dificuldade de saber como o contaminante se comporta, como a dificuldade de não ser uma fonte pontual também. E com relação às fontes, exatamente, elas podem ser difusas, na verdade, né? Então, quais foram os pontos que teve algum vazamento, que filtrou, e até mesmo as do presente ou do passado, porque são históricas. Como vocês vão mitigar ou gerenciar esse tipo de problemática? Essa é uma questão difícil mesmo, que a gente está tentando buscar algumas evidências. Então, a gente está trabalhando na parte de Bauru, que é justamente onde tem a urbanização mais antiga. Justamente porque a gente queria tentar achar os lugares com maiores concentrações. Então a gente sabe que ali, por exemplo, antigamente existiam fossas sépticas, que foram desativadas porque hoje tem a rede coletora, mas então pode ser que ainda tenha alguma coisa que veio daquela época das fossas sépticas. A gente tem os vazamentos nas redes coletoras também. Mas aí a gente, por exemplo, a gente usa nitrato e cloreto como indicadores da contaminação por esgoto. Então, um dos jeitos é ver se a gente tem uma correlação entre, por exemplo, os PFAS e o nitrato, para ver se isso pode servir como indicador mesmo de que eles estão vindo da mesma fonte, que é o vazamento de esgoto. Mas, além disso, a gente pode ter outras fontes ali. A gente está numa região que não tem muita atividade industrial, então, pelo menos isso a gente imagina que não deve ter, né? Pelo menos oficialmente. Mas a gente tem muitas coisas que manuseiam PFAS, como você comentou, os plásticos estão por todos os lados, então pode ter outras fontes também que são além do vazamento de esgotos, né? Os fármacos eu acho que provavelmente está relacionado ao vazamento de esgotos, né? Tanto as pessoas jogam medicamento no vaso sanitário ou pela excreção mesmo do restante dos medicamentos, mas para outros contaminantes que têm um uso muito mais difundido mesmo, tipo os plásticos e o PFAS, eu acho que é um pouco mais complicado da gente dizer exatamente quais são os tipos de fontes, né? Daí acho que para cada um deles a ideia é tentar meio criar um fingerprint de qual é o tipo de contaminante que a gente está encontrando, para ver se bate com o que a gente esperaria daquelas fontes, né? Vocês querem completar? Os microplásticos, né, além do esgoto que a Ju falou, também podem ser uma fonte os resíduos, né, que são descartados de forma incorreta, né, que ficam ali no meio ambiente, acabam sofrendo degradação. E os microplásticos, eles são transportados, né? Assim como os PFAS, eles são transportados. Então, uma vez ali que você acabou descartando incorretamente, aquele plástico vai se degradar, vai liberar microplástico que vai estar no solo, que vai percolar, né, por causa da chuva, que vai chegar na água subterrânea, né? Então, o escoamento superficial também, né, é uma fonte de microplásticos. Até mesmo a atmosfera, né? A gente sabe que tem microplásticos, então muitas fontes, né? A fonte é bem difusa, é difícil falar de uma fonte só de contaminação de microplástico. Tem essa curiosidade sobre o microplástico. Ele chega a infiltrar de fato, assim? Ele não fica nas camadas superficiais, ele atinge o aquífero, o aquífero de fato? Sim, sim. Tem alguns estudos, né, que falam, a gente até esperava de que as maiores quantidades de microplásticos fossem, né, nas partes mais superficiais,
mas a gente está encontrando coisas diferentes. Então, por exemplo, em um ponto a gente achou mais microplásticos em 1 metro e menos lá 11 metros, por exemplo. Mas em outros pontos a gente achou mais microplásticos, né, em profundidades maiores. Então, a gente está tentando entender, né, se aquela fonte, né, em profundidades maiores, né, que já é a zona saturada, se eles estão vindo da água subterrânea ou se ele está percolando pelo solo. Mas sim, a gente sabe que ele passa, né, pelos poros do solo e conseguem chegar assim na água subterrânea. Mas aí tem vários aspectos, né, que a gente precisa ver para compreender como é que acontece esse transporte. Porque varia muito do tipo de solo, da granulometria, do pH do solo, até mesmo do formato, né, do microplástico, né? Então, microplásticos menores, estudos veem, né, que eles conseguem chegar mais profundo no solo. Então, a gente está buscando entender aí como é que está acontecendo o transporte dele no solo na região de Bauru. Gente, tô ansioso por esses resultados aí, então. Até é interessante dos microplásticos, ela falou do tamanho, né? Então, a Taine tá olhando e vendo o tamanho do microplástico, de cada uma das partículas e o formato delas, né? Então, o que a gente mais encontra são fibras mesmo. E daí as fibras, elas conseguem se mover mais fácil também pelo solo do que os que são fragmentos mesmo, né? Então, essas fibras, mesmo que elas sejam um pouco mais compridinhas, elas conseguem passar. Então, acho que você encontrou microplástico já em profundidades grandes, né? De 20, 16 metros. A gente já encontrou microplástico em todas as amostras, né? Todas de sola, de 1 metro até 28 metros, né? E em água subterrânea também, na água superficial. Então, no começo era até engraçado que eu ficava, nossa, será que tem microplástico 28 metros? É tão profundo. É coletivo, né? É tão profundo, acho que não vai chegar. Mas aí hoje a gente vê que tem em todos os lugares, né? Então, a gente desconfia se ouvir algum estudo falar, não achei microplástico. Calma aí, como assim? Você não achou, tem tudo. Mas a distribuição espacial dessas amostras, ela foi feita assim, com a finalidade de entender uma condição de background, ou ela realmente perseguiu fontes, assim, áreas que vocês sabiam que podia ter despejo de esgoto, com base na rede, da rede, né, pública de esgotamento sanitário, seguiu isso? Como que foi o critério? A gente procurou as áreas que tinham maior chance de estar contaminadas. Tá. Nosso objetivo era chegar nas áreas mais críticas mesmo. Então, por isso que a gente foi na área de urbanização mais antiga, que também coincide com as áreas onde a gente já sabia que tinham maiores concentrações de nitrato nos poços de captação. A gente não tinha dados da água subterrânea rasa, mas a gente se baseou mais nos poços mais profundos mesmo, que tinham maiores contaminações de nitrato. Entendi. Mas o objetivo era tentar chegar nas regiões mais críticas mesmo. Então, estamos pensando agora se vale a pena buscar alguma área de background para a gente ter uma comparação também do que esperar. Que eu acho que tanto PFAS e microplástico, basicamente, qualquer amostra tem, né? Tem sido essa conclusão, assim. PFAS, que eu já entendo um pouquinho mais, que também é onipresente também e chega em profundidades, né, facilmente profundidades elevadas, né? Bom, a gente fez uma análise das fontes, né, potenciais de PFAS. À primeira vista, não achamos indústrias que podiam ser fontes potenciais de PFAS, então a ideia é que o PFAS podia vir do esgoto, né? Então a gente já mostrou solo, e aí é interessante que a gente não encontrou PFAS no solo. A literatura mostra PFAS no solo, mas orientado a áreas contaminadas dessas bases aéreas que usam as espumas, mas estudos de que se enfoquem no PFAS, que vem de esgoto, que talvez possa estar em água superficial, água subterrânea, no solo, não tem muita informação. Então, é um mundo por descobrir. E daí a gente tem os poços multiníveis, daí tem na primeira campana, a gente tem 14 poços de monitoramento, pontos de monitoramento, 3 de água superficial, um só dio uma quantidade de PFAS. Daí de água subterrânea deram 10 poços, deram PFAS. Na segunda campana, a gente não encontrou PFAS na água superficial, e na água subterrânea deu PFAS. E a gente tem um poço, né, como a Taine falou, de 28 metros
dio PFAS no pozo más fundo, mas no raso de 25 metros no dio PFAS en ninguna de esas dos campañas. Entonces son cosas interesantes, ¿no? Que no dio PFAS no solo, mas tem na agua, tem esas tipos de PFAS, ¿no? Cómo se movimentan, con los datos que yo estoy trabajando, estoy intentando entender, ¿no? Qué está aconteciendo, por qué ellos están ahí, tienen alguna relación con la litología, con la granulometría, pH do solo, essas coisas estão aí em desenvolvimento ainda. Nossa, muito legal. E existem projetos similares no Brasil ou no mundo que vocês se balizaram ou vocês criaram todas, né, todas essas áreas, na verdade, assim, pela primeira vez nesse projeto? Né? Não tem. Não tenho conhecimento disso. Eu nunca vi e parece que vai ser um dos primeiros, se não for o primeiro, a ter toda essa gama de contaminantes, vamos dizer assim, tradicionais e emergentes, e assim trabalhados em conjunto, né? Isso é interessante. A gente chegou a ver, por exemplo, a gente achou num trabalho de uma outra aluna umas partículas de microplástico que foi analisada. Então tem um fármaco absorvido na partícula de microplástico. Então também esse tipo de interação é muito complicado mesmo, mas é muito interessante a gente ver e tá olhando essas coisas junto, assim. E daí tem algumas coisas surpreendentes, porque como a gente fala, tá tudo vindo do esgoto, então a gente espera que vai ter uma correlação entre PFAS e nitrato. Mas não é sempre assim, né? Então daí fica a questão, será que é porque são fontes diferentes? Ou é porque o comportamento é diferente, então um se acumula mais numa região que a outra, talvez? Então, são algumas questões que vão ficando, assim. Então, o nitrato, talvez, ele vai ter uma persistência menor, né? Apesar de ser bastante persistente ainda, comparado com o PFAS, ele é mais suscetível até passar por alguns processos de degradação, né? Então, são algumas questões de, tipo, o quanto é porque a fonte é diferente ou porque o comportamento deles no meio é diferente. Então, por isso essa ideia também de juntar experimento de laboratório com os dados de campo para tentar responder essas perguntas e conseguir separar, né? Isso é muito difícil. Isso realmente, vocês vão ter um grande desafio, assim. A gente, né, do lado da consultoria, a gente às vezes vê só, de fato, uma janela, né? Só algum composto. Essa integração que vocês vão colocar vai ser muito rico mesmo pensando na ciência mesmo do Brasil e no mundo, porque não tem, né, não é comum esse tipo de associação que vocês estão descobrindo, na verdade. Isso eu acho que vai trazer um grande benefício para a sociedade, assim como um todo, com esses dados que estão levantando. Isso é incrível. Parabéns. Obrigada. E eu acho que estudar outros contaminantes, né, os contaminantes convencionais, no fim do dia a gente já tem vários pontos de partida, assim, né, que já são bem entendidos pela ciência. O método analítico é um deles, né? Você vai estudar um tetracloreteno, esse desafio já está superado, assim, né? Você não vai ter desafio com a sua análise, isso já é bem entendido. Você já tem vários laboratórios que fazem. Vocês dentro do laboratório da Unifesp, por exemplo, conseguem, imagino, executar análise, enfim. Só que para esses outros contaminantes tem uns desafios a mais que são muito basais, assim, né, para o desenvolvimento da pesquisa como um todo. Então, bem interessante. Legal ter vocês aqui também. Pra gente é bom também, porque é importante até essas parcerias com as empresas ajudam muito a gente também. Então, às vezes a gente tem dificuldade com o método analítico, que algumas empresas já têm isso resolvido também. Então, para lidar com essas coisas que estão muito no começo, né, assim, do ponto de vista de desenvolvimento científico e de tecnológico mesmo, acho que essa colaboração da universidade com as empresas, ela é muito bem-vinda mesmo para a gente conseguir andar mais rápido. Sim, e bem-vindo dos dois lados também, né? Acho que para os projetos aqui, para os clientes que a gente atende, é sempre bem-vindo, né? Porque, vez ou outra, tem alguns desafios que a gente tem que a gente não consegue resolver com o que tem disponível hoje no mercado, né? E de conhecimento, né? Sim. Também de conhecimento, mas também de tecnologia, né? Então, acho que juntar as duas frentes é muito importante. E aí, assim, pensando já no campo científico, né? Pensando no campo científico, como vocês veem que
os contaminantes emergentes dentro da ciência têm se desenvolvido aqui no Brasil. Vocês veem um aumento muito significativo nessas linhas de pesquisa hoje nas universidades? Ou nem tanto? Esse aumento está sendo mais midiático, mas estão não refletindo tanto assim no aumento das pesquisas nessa área? Como vocês veem isso? Eu acho que tem tido um aumento. Eu vejo um aumento de gente procurando, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado nessa área. Então, tem tido um aumento. A gente tem aparecido mais artigos nacionais também sobre o tema. Não é tanto também quanto a gente gostaria, assim, né? Então, acho que uma das dificuldades de lidar com os emergentes também, muitas vezes, é que acaba ficando mais caro, muitas vezes, por exemplo. Então, por exemplo, uma análise de PFAS é um negócio complicado, e você vai fazer um experimento de laboratório, você não precisa de 2 amostras, você precisa de muitas amostras para poder chegar numa conclusão. Qualquer teste que você vai fazer, você precisa fazer em triplicata para ter um dado confiável e tal. Então, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem de conseguir isso. Então, quando você precisa de um equipamento muito caro, ou se for mandar para fora muito caro, isso acaba limitando o desenvolvimento da pesquisa também, né? Então, precisa ter um investimento alto, então não é qualquer lugar que a gente consegue desenvolver isso. Apesar disso, acho que tem aumentado, né? Também, vocês têm feito revisões bibliográficas também, acho que a gente está vendo um número maior de artigos aparecendo. Comparado com o que a gente vê em outros lugares no mundo, acho que a gente ainda precisa fazer muito mais, assim. Então, acho que a gente tem alguns dados, mas a gente ainda tem uma carência para conseguir mais informações mesmo. Então, e aí precisa de um envolvimento maior, de mais pessoas querendo participar, ajudando, e mais financiamento também para a gente conseguir avançar mais nessas áreas. Mas eu acho que a gente tem tido um bom desenvolvimento também nessas áreas, assim. Bastante de pesquisa, esse movimento inicial eu vejo que não vai partir da iniciativa privada, é mais do público, né, e das academias, né, da universidade. Vai começar esse movimento, levantar a problemática que sabe que existe e deve ser gigantesca, né, comparando com os outros países, e tendo esse movimento inicial, né, iniciando começando a levantar dados e começar a enxergar, que aí a parte privada começa a de fato acontecer. Vamos ver a nossa contaminação, o nosso impacto, e aí o mercado se desenvolve, vamos dizer assim. Mas esse movimento de sair da inércia que vocês estão enfrentando, né, que a amostra agora que é cara, porque o equipamento é caro, vem de fora, não tem no Brasil, é essa dificuldade inicial que a gente precisa, em conjunto, colaborar para conseguir avançar, né? Acho que essa é uma das ideias, porque a gente consegue levantar dados, até, como te comentado, subsidiar, por exemplo, a CETESB a definir algum valor de referência, por exemplo. E aí isso ajuda também, acaba incentivando as empresas de consultoria, a indústria tal, a trabalhar mais com isso também. E daí as coisas vão andando meio juntas, né? Então, na parte de microplásticos também, vocês têm trabalhado bastante próximos com a CETESB também, né? Para desenvolver uma rede de monitoramento, para ter mais dados de microplásticos também. Então, acho que a gente precisa desenvolver isso. Para microplásticos, acho que falta focar nas águas subterrâneas. Ninguém tem olhado para microplásticos para as águas subterrâneas. Acho que muito baseado nisso, pensando, tipo, as partículas não vão descer até lá, não vai ser um problema, né? Não esse mito. Então, elas chegam, né? Elas estão na nossa água também. E nos PFAS, acho que a gente tem tido mais pesquisas para água subterrânea, mas ainda, acho que aqui no Brasil ainda falta bastante para a gente saber o que tem na nossa água mesmo, assim. E o trabalho, né, nosso trabalho aqui nesse podcast, essa iniciativa da Arcades, é de fato ter um impacto social. Esse é o impacto social da Arcades, né? Então, esse é o do Local Sparks, esse é o objetivo. Então, trazendo esse assunto à tona, discutindo isso aqui, colocando para o público, né, colocando essa mídia com essa informação, é o que a gente faz para tentar fomentar isso cada vez mais e com mais força aqui no Brasil. Então, realmente, parabéns pela pesquisa, bem difícil mesmo, é difícil até colocar em palavras o quão difícil é isso que vocês estão construindo. Isso aqui é realmente muita ciência nova, né, que não tem referências, então vocês estão sendo pioneiras nisso, e obrigado, que a gente vai usar muitos dados que vocês vão conseguir. A gente tem que agradecer também a oportunidade de estar aqui. Então, essa oportunidade, a gente tem a dificuldade de conseguir comunicar com o público muitas vezes, né? Então, é muito bom vocês abrirem um caminho também e chamarem a gente para participar. Então, sempre bem-vindo. Muito obrigada. Bom, acho que é isso. Então esse foi o 4º episódio do Toxicast Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero deixar um espaço para agradecimentos, etc. Contatos. Tá.
Não, então acho que de novo eu quero agradecer vocês, antes de tudo, né? Então agradecer a Arcades por tendo essa iniciativa, acho que é muito legal. Acho que a gente está fazendo pesquisa, a gente tem que agradecer a quem está financiando a nossa pesquisa, né? Então a gente agradece muito a FAPESP também e todos os parceiros do nosso projeto, né? Então todas as instituições que estão participando, então nós estamos pela Unifesp, a Elizabeth pela USP, e temos outros parceiros no Canadá, então a Universidade de Waterloo, os nossos parceiros lá, e todos os outros estudantes que não couberam na mesa, mas que têm ajudado bastante também no desenvolvimento da pesquisa. César, parabéns, viu? E fechamos nosso quarto episódio aqui. Muito obrigado e fique atentos aos próximos episódios que vão lançar nos próximos dias.